nós já vimos nas aulas anteriores que aqui no editor do Unity a gente pode criar objetos, pode editá-los, apagá-los e criar componentes também. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um cubo e neste cubo eu posso adicionar um componente, qualquer componente já padronizado, ou posso criar um script, novo script, e ele foi criado aqui. E durante toda a execução do programa, esses objetos e esses componentes vão estar ativos aí para a gente utilizá-los. Porém, às vezes é necessário que a gente crie e altere Game Objects e componentes durante a execução do programa. Então, aqui a gente vai ver como fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar esse cubo aqui no centro da nossa tela e a ele eu já atrelei aqui um novo script. Vou editar esse novo script. E agora eu vou criar aqui, nós vamos ver 3 comandos que a gente pode utilizar. Um é o instantiate, que instancia novos objetos. O outro é o destroy, que destrói Game Objects e componentes. E o outro é o add component, que adiciona componentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar referência a algum objeto aqui. Por exemplo, vou colocar um public game object novo, por exemplo. Vai ser o nome do meu game object. E eu vou... Isso aqui é apenas uma referência, ou seja, esse objeto pode, por exemplo, esse game object pode, por exemplo, ser um objeto que não está em jogo ou que está em separado. E agora, no meu start, eu posso criar aqui, eu posso usar o comando instantiate, por exemplo. Instantiate, e veja que quando eu crio dessa forma, ele pede para mim dar um objeto original. Veja a definição dessa função. Ele cria um clone de um objeto original e retorna o clone. Então, o que acontece? O instantiate vai criar uma cópia desse game object novo aqui. Então, instantiate, eu coloco novo e vamos ver o que acontece. Salvo esse script, volta aqui para o meu Unity. Primeiramente, aqui no meu objeto cubo, eu tenho aqui o script e ele quer um novo game object. Então, eu vou criar também uma esfera aqui, vamos afastá-la, e eu vou passar essa esfera como referência aqui para esse novo. Então, como o script cria uma cópia desse objeto, que é a esfera do novo, então a ideia é que se crie uma cópia quando eu executar. Então eu venho aqui, executo o meu programa, e imediatamente eu vejo que aqui foi criado um clone da esfera. E onde está esse clone? Está na mesma posição da esfera, porque eu não indiquei que ele tinha que iniciar numa nova posição. Então, vocês observam o quê? Que este comando instantiate, ele cria um clone do novo, de algum objeto que eu já tenho em cena. Esse objeto poderia ser um prefab, um pré-fabricado. Vamos ver isso, por exemplo. Essa esfera aqui, eu venho aqui na minha pasta Assets e eu puxo a esfera para este local. Então, quando eu faço isso, eu criei o que a gente chama de prefab, um objeto pré-fabricado. Veja que ela ficou em azul, quer dizer que ela é uma referência a esse objeto. Eu posso, inclusive, agora apagar a minha esfera e ela fica aqui no Assets. Então, ela fica da forma como eu criei. E agora, aqui no meu cubo, onde tem a referência, eu vou passar a referência dessa esfera. Se eu executo novamente o programa, veja que uma esfera é criada no jogo. Por quê? Porque ele criou um clone daquele prefab. Então, isso aqui é feito muito para se referenciar players, se referenciar inimigos, referenciar vários objetos em cena. Também podemos instanciar um novo objeto, que no caso aqui é a esfera, numa posição pré-determinada. Quando nós colocamos o comando dessa forma, sem especificar uma posição, o objeto é criado na última posição configurada no prefab. Porém, se nós digitamos vírgula aqui para incluir um segundo argumento, nós podemos transitar aqui sobre as várias sobrecargas das funções, ou seja, os vários modos de chamá-la, e temos inclusive esse método aqui, em que a gente, além do objeto a ser clonado, nós damos uma posição e uma rotação. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher como uma posição para o objeto as posições 2, 2 e 2. Só que essas posições 2, 2, 2 é um vetor. Como eu não tenho esse vetor, eu crio ele através do comando new. New vector 3
e aí eu coloco as coordenadas 2, 2, 2, e o segundo argumento, ele, naquela mesma configuração, ele é uma rotação. Como a gente não precisa rotacionar o objeto, cria na sua rotação original, então a gente digita quaternium.identity. Esse comando quaternium.identity coloca o objeto na rotação padrão original. Então, se eu salvo agora esse script e executo meu unit, eu vejo que a minha esfera ela foi criada aqui em cima. Vamos afastar a câmera, ela foi criada nesta posição. E quando olhamos aqui, vemos que ela está na posição 2, 2, 2. Então, existem várias sobrecargas do método instantiate. Então, é para isso que serve o instantiate. Ele instancia GameObjects durante a execução do programa. O comando destroy é o contrário. Ele simplesmente destrói um objeto ou um componente. Mas antes de mostrar o destroy, vamos falar aqui do add component. Então, por exemplo, eu vou pegar um objeto novo, né? Na verdade, eu vou apagar essa linha. Eu vou pegar no meu próprio objeto, GameObject, que é o próprio GameObject ao qual esse script está atrelado, e vou usar o comando add component, e aí eu tenho que dar um nome de um componente para ele, né? Que no caso poderia ser um rigid body, por exemplo, rigid body, né? Ou poderia ser um script que eu mesmo criei. Então, eu estou dizendo que no meu GameObject, que no caso é este GameObject, que vai ser o cubo, né, ao qual o novo script está atrelado, mas poderia ser qualquer outro GameObject do jogo, feito por referência, né, poderia ser inclusive um novo aqui, vai ser adicionado um componente rigid body. Então, se eu executo esse programa, vejam que eu tenho o meu cubo, ele não tem um rigid body, mas quando eu executar, automaticamente é criado um rigid body nele, inclusive ele acaba de cair, né? Porque quando eu crio o rigid body, ele sofre os efeitos da gravidade. Eu poderia, inclusive, aqui, ó, eu poderia usar a seguinte definição aqui. Eu crio uma variável do tipo rigid body, RB, para ser uma referência. Eu atribuo esse rigid body desse corpo àquela variável rigid body, ele não encontrou aqui, porque eu digitei errado, com letra minúscula. E aí eu pego RB. Lembre-se que se eu desativar essa função num rigid body, a função iskinematic, né, por exemplo, iskinematic, se eu ativar ela, o corpo não sofre os efeitos da física, né? Então, eu vou criar um rigid body, mas vou colocar o iskinematic como true para ele não cair. Então, agora eu vou executar o meu jogo e o meu cubo automaticamente ganha um rigid body com iskinematic ativo, e por isso ele não cai. Então, dessa forma, nós vimos aqui como criar, durante a execução do programa, novos objetos através do instantiate e como adicionar componentes. E vamos ver também como destruir esses componentes. Então, primeiramente, vamos destruir tanto os componentes como objetos. Primeiramente, vamos destruir esse corpo rígido, né? Destroy rigid body, que no caso é o RB, né? E eu posso dar um tempo aqui. Eu posso colocar o comando dessa forma, destroy RB, ou seja, vai destruir o corpo rígido, e ele destrói imediatamente. Na verdade, ele destrói após o primeiro frame, veja a definição aqui. Removes um GameObject, né? Ou posso definir um tempo para ele destruir, por exemplo, 5 segundos, né? 5.0f, a forma de definir floats. Então, o rigid body vai ser criado e depois vai ser destruído. Salvei esse script. Vamos aqui executar. Veja que meu cubo originalmente não tem rigid body. E quando eu executo, ele é criado um rigid body e vai se passar alguns segundos. E o rigid body foi destruído após 5 segundos, como a gente definiu lá. Então, esses são os comandos instantiate para criar objetos durante a execução do programa, destroy para destruir objetos e componentes, e add component, que cria componentes nos objetos. Aqui eu mostrei como destruir um componente rigid body, mas eu poderia destruir o próprio objeto. Então, por exemplo, destroy, eu poderia usar aqui, após, por exemplo, GameObject, eu vou destruir o próprio GameObject, ou seja, o próprio cubo após 5 segundos. Então, vamos executar. Veja que está aqui meu cubo. Agora ele não vai mais incluir o rigid body, porque eu apaguei a linha. Estou executando o programa, meu cubo está em cena, mas após 5 segundos,
o cubo desaparece, é destruído. Um detalhe bastante interessante também, que já falamos antes sobre o comando this, por exemplo, é a diferenciação entre destroy GameObject e destroy this 5.0f. Então veja que esse primeiro comando, ele destrói o GameObject ao qual esse script está atrelado. Enquanto que o comando this, nesse caso, ele se refere ao próprio objeto, que nesse caso é o script novo. Então, esse comando de baixo, na verdade, não vai destruir o GameObject, e sim vai destruir o próprio script. Então, vamos aqui, o comando de cima a gente já viu, destrói o GameObject. Agora vamos ver este comando de baixo. Se eu executo este código no Unity, vamos olhar o meu cubo, veja que ele tem um script novo script, e quando eu executo, vamos aguardar 5 segundos, e o script foi destruído. Então, esse é um exemplo que havíamos mencionado em outra aula, em que o comando this se refere ao próprio script, enquanto que a primeira linha, GameObject, ou inclusive this.GameObject, se refere ao próprio GameObject. Vamos executar novamente só para exemplo. Agora estamos usando this GameObject. Então veja que o meu cubo está aqui e após 5 segundos ele é destruído.